Oi, Lu, boa tarde. Renata? Boa tarde, Quase boa noite, né? quase boa noite. Sexta-feira, 5:02 da tarde. Nossa última sexta-feira antes de voltarmos para o escritório. Segunda-feira será um grande dia, um dia de voltar com segurança, com muito cuidado, né? Mas voltar aí para o nosso escritório no BS Design Corporate Towers. Vamos aguardar aí mais uns minutinhos, Renata Santos, para a gente começar nosso bate-papo? Bora. Joia. Deixei aqui o chat para a gente olhar. Tá. Vamos conversando um pouquinho. Bora, quem tá aí já? Tá a Lu, quem é que tá mais por aqui? Oi, Rejane. Boa tarde. Haroldo da Lopes, tudo bom, Haroldo? Bem-vindo. E o Mendes também tá por aqui. Marcelo, tudo bom? Bem-vindo. Regiane da Matrix, seja bem-vinda, Regiane. Tamaturgo, Ana Paula. Marcelo da Viva, isso mesmo, coisa boa. Esperando o Paulo por aqui também, viu? Oi, Emílio da Reale. Cadê os meninos? Magos, Ícaro, Adriano, Ladislau, Fernandes. Turma boa entrando, viu, Renata? Para quem não conhece, essa é minha xará, Renata Paula, diretora financeira da BSPA. Vai conversar com a gente aí um pouco sobre organização de finanças pessoais. Ela é craque nisso, né? Faz muito bem essa gestão profissional da BSPA e também, é tanto que ela já compartilhou esse aprendizado, essa live com a gente na BSPA e com outros grupos. E eu a convidei para falar para o mercado, né? Mercado imobiliário, para os corretores, nossos amigos, parceiros, que estão sempre juntos da BSPA, e entender um pouquinho de como esse momento nos afeta e o que ela pode dar dica, nos ajudar, né, Renata? A gente vivemos um momento totalmente inesperado, né? Que com certeza trazendo muitas consequências para a nossa vida,
né? E a percepção que a gente tem é que essas consequências elas estão apenas iniciando, né? Devemos ter muitas mudanças e que interferem também na nossa vida financeira, né? Então, a ideia, a gente hoje é bater um papo sobre finanças pessoais, um papo, eu digo até que não é exclusivo para corretores, é um papo até para a família mesmo, né? Porque eu digo muito isso, que enquanto a gente não tiver um povo educado financeiramente, a gente não vai ter um país que tenha condições de evoluir e crescer como a gente anseia como pessoa, né? Então, esse é um assunto extremamente relevante, que a gente não vê sendo muito abordado. Então, que a gente faz tão bem para as empresas, né? Por que não fazer da gente, da pessoa física, né? É isso mesmo. A gente levou isso para os funcionários e a repercussão foi super gostosa, super positiva. E eu adorei receber seu convite, né, de levar essa palavra, para os demais, né? Porque quanto mais a gente tiver gente reverberando esse assunto, todos nós ganhamos, né? Esse é o grande objetivo aí da conversa hoje. Bem-vindo, Calil, Ricardo Studart, Eduardo Pimentel, Matheus Sancho, meu chefe, Fabíola, o Moacir, o Pedro Lucas, a Regina, José Elvis, Eduardo Peixoto. Tudo bom, Eduardo? Sâmia, Cláudia. Acho que a gente já pode começar, né, Renata? Vamos. Passar a palavra para a Renata. Aproveitar mais uma vez, outras pessoas chegaram. Apresentar a Renata. Renata, minha xará na Bespar. Renata Paula, diretora financeira da Bespar. Estamos juntas há um tempo, quase 10 anos. 10 anos, fazemos agora 10 em agosto. anos, verdade. Entramos juntas. Um pouco de finanças pessoais para a gente. Bem-vindos a todos. Estou aqui de olho no chat. Se tiver perguntas, quiserem fazer alguma sugestão, entra aqui no chat que eu vou batendo uma bola com a Renata. Tá, joia. Bola é tua, Xará. Xará, mais uma vez, obrigada pela oportunidade para a gente levar aí um assunto tão relevante. Tivemos a oportunidade de levar isso internamente na BSPA, na nossa BS, e agora vamos levar para os nossos parceiros, para os nossos amigos do mercado, né? Todo mundo vendo uma apresentação, finanças pessoais, palestra online. Bom, primeiro, para quem não me conhece, apesar da apresentação aí muito legal da Renata Santos, meu nome é Renata Paula Santiago, eu sou formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará, sou pós-graduada em Gestão de Negócios e Empresas pela Fundação Dom Cabral, foi onde eu descobri, né, o prazer de fazer gestão para empresas, né? Tive, acho que, a sorte de encontrar esse assunto que tanto me realiza, né? Há 10 anos, agora em agosto, faço 10 anos, sou diretora administrativa financeira da BSPA Incorporação, do braço incorporador. Eu e Renata Santos entramos juntas aí, estamos nessa jornada aí há 10 anos. E desde 2017 eu faço parte do IBEF Ceará, que é o Instituto Brasileiro dos Executivos em Finanças, onde eu ocupo hoje um dos cargos de vice-presidência e lidero um movimento chamado IBEF Mulher Ceará, que é um movimento que tem como grande objetivo incentivar a participação feminina no mercado financeiro, né? Desenvolvendo e buscando várias formas dela conciliar suas 499 funções, além de ser executiva no mercado, né? Então, é um trabalho super gostoso que completa mais um pouquinho da minha vida aí, né? E desde 2019 eu sou associada IBGC, foi um outro grande presente que essa minha jornada profissional me apresentou, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. É um assunto que não sei se alguns já escutaram, mas que vai ser falado cada vez mais, né? O assunto de governança, né? O assunto de buscar transparência, seja ele nas empresas públicas ou privadas, né? E depois da minha família, eu costumo dizer que esse é um dos meus maiores ativos, né? São as logomarcas das empresas que eu tive a oportunidade de fazer parte. Jornal Povo, onde eu comecei minha vida em 93,
Vicunha Nordeste, uma grande escola do ramo têxtil, um segmento aí tão forte no nosso estado. Depois eu fiquei quase 5 anos na TBM, costumo muito dizer que foi a primeira empresa que verdadeiramente investiu, a primeira empresa a investir verdadeiramente em mim, em que eu tenho um carinho super especial. Na sequência, fui conhecer o segmento de alimentos, através da J. Macedo, dona da marca Dona Benta. Tive a oportunidade de ir para aí na sequência, de ir para a Agripec, onde eu conheci nosso presidente, Beto Studart, que na época estava iniciando um processo de venda da Agripec. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá. Quando da sua saída, eu continuei no grupo, agora continuei na empresa, com o nome de Nufarm, que foi a multinacional australiana, e foi um dos grandes aprendizados de vida, porque é sair de uma empresa familiar, onde você tem um presidente que dava bom dia a todos os funcionários todos os dias, abria a porta de todas as salas, como num ritual, e você passa a ser gerida por uma multinacional que está a 13 horas de diferença de fuso horário, né? Até para fazer uma reunião eu tinha que ficar até mais tarde no escritório para poder falar com os meus chefes australianos. Então, foi uma grande experiência, né? E em 2010 eu recebo o convite do Dr. Beto para vir para a BS Par, na estruturação que ele estava fazendo da BS Par, e foi um grande prazer também de voltar a trabalhar com ele num outro contexto, porque na Agripec, no Farm, eu atuava muito na retaguarda, né? Eu era controller, então quem conhece um pouquinho empresa sabe que controller fica mais na segurança das operações, acompanhando a operação. E aí eu vou para a BSPA para atuar com contas a pagar, contas a receber, contabilidade, e principalmente uma atividade que foi outro grande aprendizado, e que me ensina até hoje, que é a captação de financiamento bancário, tanto para a pessoa jurídica, né, que o financiamento à produção é o que nos move, né, com os nossos projetos, e também o financiamento à pessoa física, que eu digo que é um aprendizado diário, né, de estar buscando juntar o cliente que comprou a sua unidade de uma incorporadora, de uma construtora, e agora tem que encontrar um parceiro que atenda a ele, nas condições dele, né, de financiar aquele imóvel, com uma taxa de juros justa, com prazo adequado, né, e também quitar aquele saldo devedor com a incorporadora, né? Então, isso é um grande aprendizado de parcerias que eu já fiz aí com muitos bancos, né? Renata, e por que estudar educação financeira? Né? Por que levar esse tema? Quando a gente estava vivendo aí o home office, né, eu conversei muito com a nossa gestora de RH, e aí falava muito da importância de levar isso para os nossos funcionários, em que pese que os nossos funcionários, nesse momento, não foram afetados por nenhuma perda de renda, mas eles podem estar sendo afetados pela família, né? Alguém está perdendo a renda, uma pessoa está precisando de um suporte maior por um problema de saúde, né? Então, por que estudar isso? E aí eu me remeto à minha história, né? Eu fui resgatar essa foto aí, ela tem 25 anos, é uma foto de quando eu trabalhava na Vicunha. Eu sempre trabalhei muito, desde muito jovem, ganhando meu dinheirinho, né, para as minhas coisas. Eu venho de uma origem muito humilde, os meus pais me ensinaram muito que é a força do trabalho que lhe provê, e aí eu tive a oportunidade também de encontrar grandes pessoas ao longo da minha carreira, mas eu tive também relacionamentos abusivos com cartões de crédito, né, com bancos, né, onde eu percebi claramente que era a falta de instrução, a falta de treinamento para aquilo. O fato de eu não saber me relacionar com cartão de crédito e trazer consequências para mim gerou inúmeros transtornos, que se eu tivesse sido educada, pode ser que não tivesse inibido um ou dois erros, né? Porque a experiência vale muito. Mas, pelo menos, eu teria minimizado as minhas perdas, né? Então,
foi aí que eu comecei, ao longo dessa minha jornada pessoal, e também vivendo isso nas empresas, aí, por que eu não tenho um comportamento diferente quando eu falo de pessoa física e de pessoa jurídica? Eu não posso ter discursos distoantes, né? E aí eu fui vivenciando isso, fui procurando conteúdo para cuidar das minhas coisas, né? E foi quando eu tive a grande oportunidade de conhecer o IBEF, né? Eu digo que foi um grande presente. Inicialmente eu fui convidada para fazer parte da diretoria do IBEF e aí abracei o lado do IBEF Mulher, essa bandeira. E aí, dentro do IBEF Mulher, a gente levantou também a possibilidade de trabalhar a educação financeira, né? E que a gente criasse um projeto, uma linha voltada para isso, né? Essa foto, para mim, também é uma foto muito marcante, porque somos 4 mulheres, 4 executivas da área financeira, né? Essa de óculos no meio é a Darla Lopes. Darla é uma grande executiva da área financeira que tem a educação financeira como bandeira, né? Ela tem um perfil dela, Darla Lopes, tem um perfil Oficina Meu Tesouro, que é uma série de conteúdos que traz para isso, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, junto com a Lisandra Pinheiro, que também é executiva da BSPA, e a Mônia, que é a executiva da Mota Machado. Nós 4 estamos nessa foto, num dia que para nós foi muito marcante, com as camisas do Saúde Financeira, que é o nome do nosso projeto no IBEF, e nós montamos um workshop, um encontro, e nós encontramos o projeto social de saúde mental, que fica no Bom Jardim, que é liderado pelo Padre Rino. Por isso até a brincadeira, né? Saúde mental e saúde financeira, o nome do projeto. E nós montamos uma grade de conteúdo para levar para as pessoas, né? Inicialmente foi no Bom Jardim, ele já foi para outros locais, mas eu botei essa foto porque para mim ela é muito marcante, né? E a gente materializa isso através de uma cartilha que foi elaborada pela Darla, né? Com a chancela do IBEF, né? Que é uma cartilha voltada para crianças trabalhar a educação financeira, né? Então, eu digo muito que eu estudo a educação financeira porque eu vivi a necessidade de ter dificuldade de gerir meu recurso, meu dinheiro, e perceber que educação financeira é igual a educação formal que você tem, que você recebe, que você hoje dou para o meu filho, né? Como estudar português, matemática, né? Então, você também precisa estudar isso. E aí, gente, feitas as apresentações, né? Eu sempre gosto, nesses meus momentos, tanto me apresentar, como pedir a apresentação de quem está participando desses momentos. Infelizmente, devido à nossa modalidade hoje, a gente fica aí comprometido com essa apresentação. Mas eu pedi a Renata para fazer aí pelo menos, em vez de fazer uma apresentação, colocar um pouco da expectativa dos participantes hoje desse momento, né? E a gente sintetizou isso num depoimento que eu gostaria que a Renata Santos falasse aí um pouquinho. A gente teve várias conversas, né? O intuito de fazer essa live foi realmente a aproximação com o mercado. Vocês são muito já próximos da gente. A gente entende que muitas lives foram feitas com temas profissionais, desenvolvimento de técnicas motivacionais, técnicas de venda, negociação, que tudo isso também é muito importante, mas a gente tem que olhar para dentro, olhar para o dia a dia do nosso parceiro, ver o que está acontecendo, o que eles estão sendo impactados durante a pandemia, principalmente, e nessa parte financeira. E aí a gente conversei com o Vandinho, com as coordenadoras, a gente bateu um papo com algumas pessoas de mercado. E uma das grandes expectativas, né, eu gostaria de dicas de como organizar minhas finanças, mesmo sem eu saber meu ganho mensal. O corretor de imóveis é isso, o ganho dele é quase 100% variável. E a gente não tem aquela linearidade do ganho mensal, né? A gente não sabe que no final do mês vai ter 10, 5, 15 ou 2 mil reais por mês lá depositado na nossa conta. Então, o importante que eu senti e o feedback foi: quais são as dicas, como que eu posso me organizar financeiramente
mesmo não tendo um recurso certo mensal. E aí foi esse meu bate-bola com a Renata, né, junto com o Wanda e com as coordenadoras, para que ela tocasse principalmente nesse ponto. Ela vai dar algumas dicas, ela vai tocar nesses pontos que são mais cruciais na vida de quem tem remuneração variável. Né, Xará? Tá, esse foi até o que a Samara, no dia que a gente fez nosso segundo momento de finanças pessoais, a Samara, a coordenadora, comentou, né? E eu até disse para ela me desafiou, na verdade, naquele dia, né? E aí eu até brinquei, porque é muito isso. Quando a gente está falando, o treinamento na Best Buy foi tão efetivo, porque a gente fala a linguagem das pessoas. Como eu conheço muito bem o nosso público interno, eu pude transmitir isso de uma maneira que chegasse e que reverberasse. E é essa tentativa que a gente vai tentar fazer, que a gente vai hoje nessa conversa. A gente sintetizou, né, através da Maria Studart, que vocês vão conhecer a Maria Studart um pouquinho mais lá na frente, né? Eu gostaria de dicas de como organizar minhas finanças, mesmo sem eu saber o meu ganho mensal, né? Então, a gente vai falar um pouquinho. Gente, eu gostaria, eu comentei isso no início, mas a nosso diálogo, a nosso bate-papo aqui sobre finanças, ele é um bate-papo para todo mundo, né? Assim, é para o esposo, é para a família, né? Salvo para as crianças, que às vezes para a criança é uma comunicação mais diferenciada. E a gente vai ter um momento específico para falar da renda variável. E aí, renda variável, a gente aborda tanto o corretor como vários outros profissionais do segmento, de vários outros segmentos que têm remuneração variável. Mas essa tem uma partezinha que é meio que padrão para as duas, tá? Principalmente porque a gente vai falar agora, você e a pandemia do Covid, né? Todos nós sendo surpreendidos por isso desde o dia, no caso aqui em Fortaleza, desde o dia 18 de março, foi quando nós da BESPAR saímos para o feriado de 19 de março, achando que eram alguns poucos dias que rapidamente a gente iria voltar. Né? Vão ser 74 dias desde aquele dia até o nosso retorno na próxima segunda-feira. A saúde é o nosso maior ativo. Se a gente não tiver saúde, a gente não tem forças para seguir, né? Então, é uma das coisas que muita gente pode até dizer, mas num momento como esse, vou até estar falando de dinheiro, né? Mas é importante salientar que saúde é o nosso, saúde e família, né? São os nossos pilares, né? Mas a gente também sabe que quem não perdeu, quem aí não teve uma noite mal dormida, ou uma noite não dormida, por problema financeiro, né? De situações que foi colocado em situações desagradáveis por problemas financeiros. Então, a gente vai falar um pouco agora, tentando te perguntar como estão suas finanças, né? E aí, tudo isso, fazendo até um paralelo com a nossa saúde, começa com um bom diagnóstico, né? E aí, eu queria falar algumas coisinhas que eu entendo, são 9 situações que eu entendo como extremamente importantes para quem deseja começar a fazer, ou quem já tem que aprimorar o seu planejamento financeiro pessoal. Porque ele é muito mais fácil do que você imagina, né? Ele é uma questão que começa por disciplina. Que, na verdade, o que é que a gente deseja com planejamento financeiro? A gente deseja planejar. A gente quer definir meta. A gente quer saber onde é que a gente quer chegar. Diferente da música do Zeca Pagodinho, que eu adoro, mas eu não quero para a minha vida, eu não quero deixar a vida me levar. Né? Eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos desejos e eu quero realizá-los. Como, Renata? Definindo o que é que eu quero, traçando um plano, né? Acompanhando esse plano para ele melhorar continuamente. Porque, por exemplo, agora mesmo eu tinha um plano para esse ano, mas ele foi modificado, né? Então, o planejamento financeiro pessoal é isso, é uma definição de meta, é um plano e acompanhamento desse plano, né? Então, eu te pergunto, qual é a sua meta? Qual é a tua necessidade? Qual é o teu desejo, né?
Todo mundo tem isso na cabeça. Às vezes não falo, não verbal. A grande maioria não gosta de verbalizar, principalmente quando a gente fala de dinheiro, né? É um assunto mais, vamos dizer assim, mais delicado, né? Mas qual é o teu objetivo? Nós estamos falando de uma ferramenta simples, ela não tem nada de miraculosa, mas ela é poderosa para alcançar os seus objetivos e realizar seus sonhos, seja ele no curto, no médio e no longo prazo, tá? Mas ele precisa de uma coisa que eu vejo muito, o brasileiro falava muito, o brasileiro não é disciplinado. Eu já começo a ver um pouquinho diferente, mas um planejamento financeiro pessoal, ele requer uma dose extra de disciplina. Para quê? Para seguir o plano, para registrar os gastos, né? E para conferir o plano, porque não tem jeito, a gente vai ter a hora da verdade, eu comigo mesma, né? Que eu vou conferir, então eu vou precisar de disciplina, né? Não adianta eu querer dizer, qual é o teu objetivo, Renata? Eu quero comprar um imóvel, né? E para eu comprar um imóvel, quando? Eu quero comprar um imóvel daqui a 5 anos. Para eu comprar um imóvel daqui a 5 anos, eu vou ter que economizar todo mês R$ 1.000, né? E eu nem acompanhar para saber se eu estou guardando R$ 1.000 por mês, eu acompanho. Então, eu tenho que ter um plano e eu tenho que conferir esse plano, né? Uma coisa que é muito costumeiro aqui no Brasil, né? Falar de dinheiro não é algo comum na maioria das famílias brasileiras. A gente fala para dizer que não tem, né? Os filhos pedem alguma coisa, a gente não tem dinheiro. A gente vai fazer agora. Não, não tem dinheiro. Não, não tem dinheiro. E nunca a gente aborda o assunto de dizer por que é que a gente não tem dinheiro, né? Ou seja, eu quero ir para a Disney, né? Ou eu quero poder dar um balé para o meu filho, ir para uma academia melhor, né? E a gente nunca fala, nunca trata o assunto dinheiro em casa, só trata, na maioria das vezes, de forma negativa, né? Uma outra palavrinha que eu escuto muito, só quem ganha muito dinheiro é que precisa se organizar. Errado. Quem ganha muito precisa se organizar e quem ganha pouco também precisa se organizar, né? Para poder administrar o seu recurso dentro das inúmeras necessidades que você tem, né? Então, essa de errado, né? A gente também tem que cuidar, né, das tentações do consumismo, principalmente hoje nos tempos das redes sociais, né, onde tudo a gente tem muito fácil, né? Eu até brinco que na BSPA a gente tem uma turma, como a gente trabalha ali num ambiente muito onde a gente tem muita loja, muita coisa, o shopping do lado, né? Eu vejo principalmente a minha turma, saindo para o almoço, aproveita o almoço e volta cheio de sacola, né? Ou então, são 5 dias na semana, vem com 5 sacolas todo dia, né? Não tem nada de errado, mas qual é o problema, Renata? Esse seu consumo está dentro do seu planejamento? Você está comprando coisas que realmente você precisa? Ou é mais uma válvula de escape, né? Então, é só cuidar com a tentação do consumo, né? Até porque pequenos gastos fazem diferença, sim, né? Eu costumo muito contar que eu tinha algum tempo atrás, até foi muito no momento do IBEF, quando eu conheci o IBEF, que eu comecei a sair muito para almoçar, para fazer networking, para conhecer as pessoas, por conta do IBEF Mulher, eu tinha uma verba para almoço. E eu comecei a observar que chegava no fim do mês, meu plano não dava certo, né? Meu plano de economia não estava furando. E eu comecei a tentar investigar, mas eu não anotava meus gastos com almoço. Aí eu disse, gente, isso tem a ver com almoço, quer ver? Aí comecei a anotar com um bloquinho de notas do celular, porque todo mundo está com o seu celular todo o tempo, né? E aí comecei a observar que o verba que eu tinha para almoço, né, ela estava sendo estourada só 300%, né? A verba que eu tinha só dava para uma semana e meia, né? E aí o que é que eu fiz, Renata? Eu revi o meu planejamento, eu alterei a minha verba, né?
E também tratei de administrar melhor essa verba, porque não dava para continuar do jeito que estava. Então, esses pequenos gastos, é o almoço, é o chocolate, eles fazem a diferença quando a gente multiplica por 30, né? Tem um amigo que diz muito isso. Ah, só são R$ 5. Aí ele dizia assim, multiplica isso por 360, né? Então, aí a gente começa a tomar uma proporção maior, né? E também falar, gente, de reserva de emergência, né? E aí foi muito interessante, porque eu observei que na Bespar, quando eu falei desse tópico, mesmo trabalhando numa empresa onde a gente tem muita gente em nível, vamos dizer, universitário, né? Me chamou muita atenção porque poucos conheciam o termo reserva de emergência, né? E o que é, Renata, reserva de emergência, né? O nome já diz o que é. É uma reserva para situações emergenciais. Então, é aquela reserva que você tem para uma pandemia como essa que nós estamos vivendo, onde, gente, acredito que muitos corretores aqui perderam renda, né? Reduziram significativamente seus ganhos, né? É para uma batida de carro que você não vai projetar no seu fluxo de caixa que você vai bater o carro, né? É para um problema de saúde, onde a gente vê algumas pessoas agora não tendo assistência médica e se deparando com situações que precisam gastar mais, além do que estava no seu orçamento, né? É a perda de um emprego, né? Então, é uma reserva que lhe dá condições a não precisar pedir dinheiro emprestado para viver. É uma reserva para você reorganizar a sua vida. E como é que calcula ela, Renata? Você pega os teus gastos mensais, o teu gasto fixo mensal, e multiplica por um período de 6 a 12 meses. Como assim, Renata? Vamos imaginar, eu tenho meu gasto mensal de R$ 2.500 e eu quero ter uma renda, uma reserva de emergência para 6 meses. Então, 2.500 vezes 6 é 12.500, não, R$ 15.000, né? R$ 15.000. Não, Renata, mas eu quero minha reserva de emergência para 8 meses. Então, você multiplica os 2.500 pelos 8 meses, né? Acho que eu faço até eu simulei aqui uma despesa fixa de R$ 1.000 vezes 8 mil reais. Se fala muito em reserva de emergência para 6 meses, tá? Que é um período mínimo aí para você se recompor. Mas hoje, em função da pandemia, muita gente está falando num período de 12 meses, tá? E aí fica a minha pergunta, como está a sua reserva de emergência? Né? E aí, né, eu gostei muito desse textinho aqui, porque todo mundo, quem nunca caiu numa leitura de jornal, acho que o Luiz Henrique está aí, o nosso homem da comunicação, né? Quem nunca caiu numa pegadinha, emagreça de forma fácil com 3 passos. Ou então, coma esse alimento que você vai emagrecer, né? Ou então, eu que adoro bolo, né? Mas sou péssima na cozinha, faça um bolo com apenas 3 ingredientes, né? O bolo não presta, não existe alimento que você coma que vai te fazer emagrecer, só tem uma fórmula mágica, fechar a boca e exercício, né? Então, é igual essa chamada aqui, né? Planejamento financeiro pessoal em 5 passos, bem facinhos. Anote todas as suas receitas e despesas, e aí eu sugiro, minha dica, usem o bloco de notas, mas para quem gostar do velho bloquinho de anotação, ele também é muito legal. Encontre o seu jeito de anotar essas receitas e despesas, elas vão ser muito importantes para a sua análise. Faça compras com consciência, né? E aí eu conto muito essa história. Aquela história de não vá fazer supermercado com fome. Não vá fazer supermercado nem com fome, nem com pressa, porque você faz besteira, né? Porque você compra o que não precisa e principalmente com a pressa. Eu já fiz isso e foi horrível, né? Então faça compras. Vocês vão escutar muito uma palavrinha que eu vou falar, 2. Criatividade e planejamento, né? Então, que tem a ver com a compra com consciência, né?
cuidado com o cartão de crédito, cuide com ele com carinho, para ele lhe tratar com carinho, para não ser um relacionamento abusivo, certo? Então, cartão de crédito, hoje, a gente vê muita gente tendo relacionamentos difíceis, né? Tenha metas, estou vendo aqui, tenha metas e prazos bem definidos e realistas, né? Eu até brinco que hoje eu estaria terminando as minhas férias hoje, né? Estaria voltando de Fernando de Noronha com meu marido hoje, e a gente foi vendo, logo no começo da pandemia, a gente vendo que as férias, a viagem estava comprometida, a gente, vamos replanejar, vamos, inicialmente eu disse, vamos, a gente estava viajando agora para o aniversário dele, aí eu disse, vamos para o meu aniversário, que é em outubro, né, eu sempre gosto de viajar nessa época, aí ele disse, vamos esperar mais um pouco, aí passou um dia, passou dois, aí eu disse, vamos botar para 2021, que é melhor, né, porque eu acho que 2020 eu não vou conseguir mais sair de férias, o momento é outro, então a gente modificou o nosso planejamento, né, então tenha metas realistas com esse seu momento, né? Não adianta, estou contando a história das férias como episódio, porque eu gosto sempre de citar fatos meus, né? Mas não adianta você querer chegar, você que não tem um planejamento financeiro, eu quero poupar 50% do meu ganho, né? Vamos conhecendo, vamos se conhecendo, para definir objetivos claros e factíveis, né? E revise seu plano com frequência, né? Renata, que frequência? Você que vai dizer, né? Eu costumo revisar o meu quinzenalmente, né? Por conta de situações que vão acontecendo, eu reviso o meu quinzenalmente, porque coincide com a forma que eu também sou remunerada, eu recebo remuneração quinzenal, né? Mas aí eu acho que é você que tem que estabelecer, né? Então, esses são os 5 passinhos que eu entendo que são extremamente importantes. Mas, Renata, e quem recebe remuneração variável? Como corretores e como vários outros profissionais que têm remuneração variável. Hoje eu estava me lembrando do esposo de uma amiga que é fotógrafo, né? A gente tem vários outros tipos de profissionais que sempre ficam naquela visão que eu escutei do planejamento estratégico que a gente fez esse ano e me chamou muita atenção com os parceiros da Gomes de Matos. Estou rico, estou pobre, né? No mês que eu faço uma venda daquela, né, que eu vendo um Depar, que recebo uma comissão boa, né, ou vendo um Laveritá, vendo um empreendimento de nome mais bonito da BS Par, né? Nome belíssimo. Qual é, Renata? Fica ali no Guararapes, 98 metros, 118. Top, hein? Top, localização. Mas como é o nome? O nome é lindo. Tipo, lindo. Lindo. Renata Condomínio Parque. Infelizmente. Deixa eu só dar um alô aqui para o Valdir, para a Guaraciara, para a Flavinha, para a Gislane, Michele. Pará, que trabalhou na Cláudia, Jorge Alencar, o Melo, Cláudio Soria, o Borges, Fábio Coisa boa. Wagner, o Regis, o Breno, Diogo Milanese, obrigada. Sânia, Socorro Rolim, Bianca, Márcia Travessone, um beijo. Renata Oliveira, Érica, Carneiro, Chiquinho Vale. Beijo, muito bom, viu? A audiência de vocês, acho que é um enriquecimento das duas partes, tá? Que todo mundo está aprendendo, está dividindo, está se conhecendo melhor, está aproximando. Agradeço muito a participação de vocês. Coloquem aqui perguntas no chat, viu? Pode perguntar, Renata. Coisa boa, coisa boa. Então, o empreendimento, a gente brinca, né? O Renata Condomínio Parque. Infelizmente, ou felizmente, não é nossa homenagem, mas a gente se sente homenageada do mesmo jeito, né? Para aquela situação onde você que tem uma remuneração variável, recebe uma remuneração naquele mês, mas você não sabe quando é que você vai fazer uma venda novamente, né? Então, aquela sensação de estou rico, estou pobre. E aí, eu queria convidar vocês, a gente vai falar muito de um terminho aqui que eu chamo
que é a trilha do conhecimento, que hoje muita gente está falando disso, né? Que quando a gente começa a estudar finanças pessoais, a gente começa a observar que você pesquisa uma coisa, isso te envereda para um outro local, né? E a gente vai falar um pouquinho disso. E eu tive contato com Gustavo Cerbasi. Gustavo Cerbasi é um cara conhecido nacionalmente, que escreveu é escritor de vários livros super interessantes, né? Tem um canal no YouTube, e foi de onde eu pesquisei esse videozinho. É um vídeo de 3 minutos e 40, mas é extremamente importante que a gente preste atenção no que ele está falando, tá joia? Vou colocar aqui a atenção de vocês. Olá, Gustavo Cerbasi. Hoje eu quero falar com você que tem ganhos variáveis, meses bons, meses ruins e que não sabe como se planejar para esse sobe e desce nas entradas de dinheiro. Renata, tá no mute. Representantes empresários e, por causa disso, muitas vezes tem uma enorme dificuldade para organizar orçamento pessoal. Para um assalariado, é fácil adotar uma média dos últimos meses como referência para custear o padrão de vida total. Afinal, ele sabe exatamente quanto receberá ao fim do mês para custear seus gastos burocráticos, aqueles relativos à estrutura de vida, como aluguel, alimentação, saúde e lazer. É uma conta previsível. Agora, a realidade muda completamente de figura quando você não conta com essa previsibilidade. Se, por exemplo, um vendedor de automóveis que vive de suas comissões constatar que sua renda mais do que dobrou nos últimos 4 meses, ele pode cair na grande armadilha de achar que a sua capacidade de acertos é acima da média e adotar um padrão de vida que conte com uma constante de bons resultados para ser mantido. Digamos que a renda média que ele obteve nos últimos 3 meses foi de R$3.000, mas que após o 4º mês de trabalho, diante da melhora nos ganhos, ele decidiu adotar um orçamento. Desculpa, fui mexer aqui, desculpa. Fui tentar aumentar o som. Da ordem de R$3.500. Bastará um mês ruim para que todo orçamento perca o controle. E, normalmente, a crença de que o próximo mês recompensará as perdas atuais leva a uma crescente de dívidas que só aumenta o problema. É por isso que a principal tática para evitar riscos da renda variável é entender a sazonalidade dos lucros ou da renda. Isso só é possível a partir do momento que você faz uma análise de seus 12 meses de ganhos para entender exatamente quais foram suas rendas mínima, média e máxima nesse período. E para que você entenda quais são os períodos bons e ruins para suas finanças. O nome desse tipo de análise é estudo da sazonalidade. Se, por exemplo, você basear seus gastos básicos tendo como referência o máximo que ganhou, sua situação vai se desequilibrar, como aconteceu com o exemplo do vendedor. Agora, se você baseá-los no mínimo de renda que obteve no ano, nos meses mais críticos, estará no caminho certo. Quem tem ganhos variáveis não pode deixar os compromissos fixos, como financiamentos, contas e prestações, superarem aquele ganho mínimo que é conhecido e garantido. Muitas vezes, isso significa a necessidade de reduzir o padrão de vida que você tem hoje, mudando-se para uma casa menor, trocando de carro, passando a ter hábitos de consumo mais simples do que você teria com um salário fixo igual à sua média de ganhos. Mas, ao mesmo tempo, também significa mais sobras para escolhas melhores. Como você passará a viver de acordo com o mínimo de gastos, os meses de pico de renda te darão a chance de desfrutar de luxos que antes eram ignorados. Use a renda gerada nos meses de maior lucratividade para, depois de cobrir eventuais baixas na poupança ocasionadas pelos meses mais fracos, adotar o hábito de se presentear e presentear sua família. Jante fora, troque de carro, viaje, pague 6 meses adiantados de academia, por exemplo. Tanto faz, a escolha é sua. Quem tem ganhos variáveis deve adotar um estilo de vida mais simples do que um trabalhador que tem o mesmo ganho médio, porém com a compensação de poder desfrutar de luxos mais frequentes. A partir do momento em que você adota essa estratégia para trabalhar com renda variável, você se sente recompensado por ter escolhido esse caminho. Gostou desse vídeo? Compartilhe com amigos que possuem ganhos variáveis e deixe seu comentário aqui embaixo. Aproveite também para se inscrever no link logo abaixo, que você vai receber em primeira mão ferramentas e artigos para aprender a cuidar melhor do seu dinheiro e ter mais qualidade de vida. Sucesso em suas escolhas, um grande abraço e até o próximo vídeo. Gente, Gustavo Cerbasi é um cara que eu gosto muito, né? Eu fui tentar justamente aumentar o volume, não sei se todo mundo conseguiu escutar, mas ele também tem um canal super legal,
E eu acho que depois a Renata vai falar do aplicativo, a gente pode até tentar ver se coloca o vídeo no aplicativo, né, Renata? Que eu acho que também é legal aí para também vocês, porque o tipo do vídeo, eu mesma, quando eu encontrei esse vídeo, eu escutei ele várias vezes até para captar a mensagem, né? Então, é legal a gente falar. Mas a gente vai tentar fazer um resumo do que o Gustavo falou agora, tá? Então, algumas coisas que ele falou e algumas coisas que eu entendo e que eu reforço, tá? Primeiro, a necessidade de quem tem remuneração variável de fazer, sim, um planejamento mensal e anual, né? Mas, Renata, eu tenho dificuldade de projetar receita. Vamos começar pelas despesas, né? Vamos começar, mas é importante que você entenda a necessidade de se planejar, para que, repito, você possa estabelecer a sua meta, né? Então, a necessidade de fazer um planejamento, é igual como a gente faz nas empresas, né? Nós fazemos o nosso fluxo de caixa, né? Me lembro muito quando trabalhava na Nufarm, que a gente falava que era o 5-year plan, é o plano de 5 anos, né? Então, as empresas têm o plano de 5 anos e a gente também precisa ter o nosso plano, né? Então, no caso da BESPA, a gente tem um fluxo de caixa muito forte, mesmo com todas as adversidades da construção civil, né? Eu adoro quando, o comercial adora quando eu peço para eles uma projeção de venda pelos próximos 3 anos. Adora, me ama, né? Mas é porque é um exercício, né, Renata Santos? Difícil. E aí, bom que agora esse ano, quando eu pedir meu planejamento, todo mundo vai me dar bem facinho, show! E aí, que aí é o que eu já estava falando. Se você tem dificuldade de projetar a tua receita, vamos começar pela despesa, né? Vamos conhecer sua despesa fixa, né? Renato, o que é despesa fixa? É aquela despesa recorrente que você tem todos os meses, né? Muitas vezes a despesa de moradia, né? Mas eu moro numa casa própria, eu moro com os meus pais, né? Mas a despesa com condomínio, né? É a prestação, o aluguel da casa, se você tiver filhos, o colégio dos teus filhos, é aquela despesa recorrente, e que você sabe mais ou menos que ela tem um comportamento, como o nome dela já diz, fixo, né? Vamos fazer um estudo da sazonalidade da minha remuneração, né? A gente já vai fazer um exercíciozinho, onde ele pega o que é que ele diz, né? Você teve 2019, né? Quanto foi que você ganhou o ano passado, né? Por mês? Ai, Renata, eu não me lembro. Tenta fazer dos 6 meses, né? Que é para você tentar enxergar quais foram aqueles meses que você teve uma remuneração melhor ou teve uma remuneração pior, para você conhecer os seus números, né? Você tá com eles ali, né? E aí, que é o que ele fala muito, que eu achei muito legal, de uma maneira muito leve, que é sobre o seu padrão de vida e sobre as suas escolhas, onde ele sugere que quem tem remuneração variável deve ter um padrão de vida, vamos dizer, mais baixo do que quem tem a mesma renda média, só que fixo, né? E podendo fazer as escolhas e se permitindo escolher como é que quer gastar o seu dinheiro e não ficar comprometido já com despesas fixas, né? Então, achei isso muito interessante, essa visão dele de enquadrar o seu padrão de vida no teu ganho mínimo, né? Porque que é que muita gente, que ele fala, né? Eu tive um ganho, vamos dizer, eu tive um ganho médio ano passado de R$5.000, mas eu tive situações onde eu recebi R$1.000 e tive situações que eu recebi 10, né? Na média ficou 5. Eu sei que é super difícil dizer isso, né? Assim, até porque às vezes parece até irreal. Mas ele sugere que você viva muito mais, viva preparado para receber só R$1.000 por mês. E se você receber mais, você vai poder fazer escolhas, do que você escolher antes de ganhar e os outros fazer as escolhas por você, porque aí você vai começar a pagar juros por conta disso, né? Um estilo de vida mais simples, com compensações mais frequentes. Eu me lembro,
nessa minha procura de conhecimento sobre finanças, eu me lembro que minha melhor amiga estava grávida da minha sobrinha, que esse ano faz 14 anos, e nós fomos para uma palestra na FIEC com uma psicóloga infantil. E ela disse uma coisa que eu nunca esqueci, há 14 anos atrás. Ela disse, nós precisamos mostrar para os nossos filhos que quando ele pede um brinquedo, e eu digo, vamos juntar a sua semanada, a sua mesada para comprar aquele presente, traz uma mensagem de vamos nos esforçar primeiro para ter um ganho no futuro. É totalmente diferente quando eu digo para o meu filho, eu vou te dar o presente agora para depois descontar da tua semanada, né? É como se eu colocasse o prazer antes do esforço, da dedicação, né? Eu faço um paralelo com o que ele está dizendo agora, né? Onde você precisa se esforçar antes para fazer suas escolhas depois, né? O que muitos de nós fazemos é as escolhas antes e depois pagamos com dificuldade o resultado dessas escolhas, né? E tenha uma reserva de emergência. Quando a gente estava tratando muito disso, eu me lembro que eu conversei com Wanda e a gente estava falando de uma amiga em comum que nós temos, que trabalha com crédito imobiliário, não é corretora, mas trabalha com crédito imobiliário e recebe remuneração pelos contratos que ela fecha, e ela também só recebe a remuneração dela quando o contrato está registrado, dependendo de cartório e de N situações, né? Então, ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci também. Ela diz, olha, eu tenho dinheiro para viver 10 meses. Quando eu chego, ou seja, o que é que ela faz na cabeça dela? Ela sabe quanto é a despesa fixa dela, e ela diz, eu tenho dinheiro para viver 10 meses, né? Quando eu tiver dinheiro para viver 18 meses, eu vou trocar meu carro. Aí eu vou pegar uma parte do recurso e troco meu carro. Então, assim, ela mentaliza, ela classifica, né? Ela define metas, na verdade, para ela, com a reserva de emergência. Achei muito legal. E aí eu até perguntei para ela, se tu sabe que o nome disso é reserva de emergência? Ela diz, não sei qual é o nome que se dá, mas é a minha forma de me organizar, porque quando essa reserva diminui, e claro, já cheguei, eu não tenho mais dinheiro para o próximo mês, ela começa a pensar nas alternativas, no que é que ela vai fazer, porque ela não pode ficar sem dinheiro para pagar para viver, né? Então, é mais ou menos isso. E aí, gente, agora eu vou parar aqui minha compartilhamento, eu vou abrir uma planilhinha que a gente montou. Renata, isso é super importante, você tocou nesse ponto, porque a gente sempre imagina, né? Ah, não, é uma cartilha a seguir. São regras, são 5 passos ali que você colocou. E ver a sua amiga de uma outra maneira, de uma outra forma, né? Fazendo, estipulando a meta dela, estipulando o objetivo, colocando as métricas, os parâmetros, que são a partir do 10º mês de reserva emergencial, que ela nem sabia que era esse nome, eu já não extrapolo mais. Então, por mais que a Renata esteja aqui dando dicas, passo a passo, mas cada um coloca isso na sua realidade, né? E da sua maneira de ver, da sua compreensão. Porque não existe só uma fórmula, não existe só o formato da Renata Paula, é o principal e é o que funciona. Eu acho que aqui é um campo de aprendizado, de teorias, de prática, que é o que você vai mostrar agora, mas sempre adaptado à realidade de cada um. Renata, perfeito a sua palavra, e eu vou até contar um episódio do treinamento que eu dei na BS. Eu fui falar de parcelamento de cartão de crédito, né? Onde eu, Renata, depois de algumas cabeçadas, adotei na minha vida que eu não quero mais parcelar nada no cartão de crédito. Por quê? Porque junta com outras prestações. E aí eu achei engraçado porque uma funcionária da ABS, que eu gosto muito, chegou para mim e disse assim, olha, eu tenho uma técnica com cartão de crédito. Eu disse, qual é? Ela disse, eu parcelo pela quantidade de meses que eu vou usar aquilo. Eu disse, como assim? Ela disse, por exemplo, eu não parcelo supermercado.
porque supermercado, eu consumo, eu faço supermercado por mês, então meu consumo é por mês. Mas, por exemplo, a minha filha toma medicação regular, e geralmente essa medicação é para 2 meses, então eu parcelo a compra da farmácia em 2 meses. Então, assim, eu vou comprar uma passagem, enfim, pelo tempo de utilização. Então, eu achei isso muito legal, fruto de quem estuda seu comportamento financeiro e sabe que o que eu posso estar dizendo aqui, né, é um exemplo que não contempla a sua realidade, corretor, né, assim, mas fica a ideia, a forma, entendeu? Para você adequar a sua realidade. Então, só colaborando com o seu comentário aí. Deixa eu mandar beijinhos. Eduardo Pimentel, Mariana Ruth, o Clone Carrilho, o Wilton Sintra, Melo de novo, Calil, a Vanesquinha, o Fábio Pinheiro, a Adriana, o Ivan Júnior e a Vani. Vani está aqui, Renata. Olha aí, a doutora Vani Meire Carvalho. Depois nós vamos falar de negociação Vou dar spoiler, né, Renata? Vamos falar de negociação de dívidas, chama a doutora Vani para conversar. Mas, gente, a gente falou que a gente ia apresentar a Maria Studart, né? Maria Studart está aqui com a gente, ela não quer aparecer, mas a gente pegou aqui um exemplo da Maria. Ela é uma corretora. Todo mundo está vendo a planilhinha aí, Xará? Sim, tá tudo ok. A Maria Studart, ela é corretora e ela tem um filho, tá? E a gente foi fazer a análise dos ganhos da Maria Studart no ano passado. Então, a gente foi lá, pesquisou nas notas fiscais que a Maria emitiu, né? Então, ela ganhou em janeiro 3.500, em fevereiro 4.500, março, logo depois do carnaval, ela zerou, né? E volto a repetir, aqui é um exemplo, gente, para a gente tentar ser ilustrativo, né? Abril foi 1.750, maio foi 7.000, olha as coisas melhorando. 4, 3, agosto ela zerou de novo, 6, 2.500, 7, 9.000. Ela totalizou um ganho de 48.250, né? Seguindo a dica do Gustavo Cerbasi. Como é que foi o comportamento dos ganhos dela? Ela teve mês que o ganho dela foi 0, foi mínimo. A média dela é R$4.000 e o máximo que ela teve foi R$9.000. Renata, aí eu fiz aqui um exemplo simples. Quanto é a despesa fixa da Maria? A Maria paga 800 de aluguel, ela gasta por mês de alimentação em torno de 800, ela paga o colégio do filho 600, ela gasta com deslocamento 500, ainda tem a prestação do carro. Então, a fixa da Maria, faça chuva ou faça sol, né? Ela gasta 3.150, né? Então, fiz aqui um exemplo. Então, quanto seria a reserva de emergência da Maria? Imaginando que a Maria quer uma reserva de emergência de 6 meses, a reserva de emergência da Maria seria de 18.900, né? E aí, Renata, qual é a dica que a gente está dando? Que a gente monte essa despesa fixa, que é a dica do Gustavo, baseado no teu ganho mínimo. Mas o ganho mínimo da Maria é 0, né? A gente sabe que não existe, assim, tem meses que o ganho é 0, mas também não dá para adequar a minha despesa fixa. Então, qual é a dica? É tentar buscar que a despesa fixa seja a menor possível dentro dessa realidade. Não trabalhando com a média, né? Mas tentando, se ela conseguisse ter aqui uma despesa fixa da ordem de 2.500, porque aí ajustaria o orçamento dela, tá? E aí, a gente vai partir agora, né? Isso aqui é uma forma bem simples, didática, de calcular Xará, os ganhos. o Carneiro está perguntando por que em outubro está em vermelho. Em outubro está em vermelho. 2.500. Não, é só para mostrar que, na Então, verdade... era só algum highlight, né? Não, eu vou até dizer por quê. Porque eu tinha colocado, era março e outubro como os ganhos mínimos de 2.500, e aí a Maria Studart, quando foi revisar a planilha, ela disse assim, março foi... Aí eu tinha pintado do outubro de 2.500 de vermelho para chamar a atenção que tinha sido
o Menor. mês mais baixo. Aí a Maria me corrigiu e disse assim, não, mas o mais baixo foi março e agosto que eu zerei. Aí ficou eita, a gente está entrando uma figura ilustre aqui na nossa reunião, viu? Agora eu vou ter que falar mais bonita ainda. Mas foi por isso, foi porque a Maria Studart entrou para corrigir a planilha, e aí eu não Renata, tirei. tem 2 relatos aqui. Um é da Guará, dizendo muito bom. Eu sempre fui equilibrada financeiramente. Antes eu tinha salário fixo e tinha minha renda. Aí, desde 2011, passei a ter renda variável como corretora de imóveis e eu tinha muito medo. E a Luciana Marinho também comentou tema oportuno e importante para todos. Ela disse que nunca foi educada financeiramente, mas hoje tenta mudar isso já com as filhas. Que bom, né? Luciana tem uma boa possibilidade aí de alterar e poder educar as filhas. E, Luciana, eu te digo, toda vez que a gente faz isso com os filhos, a gente também aprende, né? Até porque a gente quer ser exemplo para eles, né? Então, gente, esse foi um exercício simples da gente analisar o teu rendimento, para poder que você entenda qual é o teu rendimento mínimo, qual é a média e qual é o máximo. E sempre, igual como a gente faz também nas empresas, na BSPA a gente procura sempre ser conservador, para a gente poder estar preparado. Eu brinco que a gente é conservador no lado da receita e conservador também nos gastos, imaginando que a gente vai, entre aspas, gastar mais e receber menos, que é para a gente se preparar para aquela situação mais crítica, porque se eu estiver preparado para o crítico, né, se for menos crítico do que eu projetei, eu vou encontrar mais fácil as soluções. É essa a visão, inclusive, do que o Gustavo fala, do Gustavo Cerbasi, onde ele diz, viva com um padrão de vida menor para você fazer suas escolhas, e não os outros fazerem as escolhas por você. Né? Então, dando sequência aqui, a gente tem... volta só na primeira, só para a gente fazer aquele comentário que a gente fez antes. Aqui, o ganho da Maria Studart, ele é como se fosse, vamos pegar um corretor que vende mais econômico, médio, então ele tem ali uma comissão de 5 mil, 7, 8. Se a gente também for para um corretor que é mais especialista em médio e alto padrão, ele tem, Renata, uma performance e uma sazonalidade diferente. Então, a Maria ficou aí com 2 meses sem vender. Esse corretor, muitas vezes, ele fica 4, 5, 6 meses alternado sem vender. Então, por mais que ele tenha uma receita maior em janeiro, que fez uma comissão de 20, 30 mil reais, mas ele também passa 2, 3 meses. O que a Renata queria falar também para esses outros corretores é que o conceito é o mesmo. Né? O conceito de ter o mínimo, de ter a média, saber quanto é a média e o seu máximo é o mesmo, né? Independente se você faz realmente só 2 meses que não tem ou são 4, 5 meses, o conceito é o mesmo. Correto. A ideia é essa. Pegue os seus números, faça isso como exercício. Né? A ideia é, quanto mais você mexe com seus números, mais você conhece. Né? Você conhece eles e você pode, volta a repetir, escolher, porque a decisão é sua, não é dos outros. Né? E aí, gente, a gente vai falar um pouquinho, depois também essa planilha vai estar disponível aí no nosso app, que a Renata Santos, eu estou dando spoiler, né, que ela vai falar, a Maria Studart também, corretora, um filho. Essa é uma sugestão de planilha, de planejamento orçamentário pessoal pelo ano. Eu confesso que essa planilha é a minha, né, que eu faço meu acompanhamento. Eu coloco aqui, ela está como quinzenal, porque eu recebo remuneração quinzenal, então eu coloco os meus ganhos, né, toda a forma de remuneração que eu tenho. É no YouTube dela, né? E aí eu vou colocando os meus blocos de despesas. Né? Então, eu coloco o bloco casa, né? Onde eu tenho a prestação da minha casa, eu tenho uma despesa, que eu até digo muito isso. Eu comecei também, eu estava falando do episódio dos almoços, e eu também tenho uma despesa, eu moro numa casa, né? E casa, todo mês tem alguma coisa que precisa fazer manutenção, né? Tem jardim. Então, essa é uma despesa que para mim é relevante. Mas hoje eu sei que ela é relevante porque eu comecei a acompanhá-la, porque antes ela se perdia nisso aí.
né? Principalmente, estou vendo que está chovendo, né? Todo depois de chuva tem que pintar. Xará, manda um abraço aí pro BS, que ele está assistindo a gente, tá junto aqui com a gente. Vixe Maria. BS, abraço, estamos aqui. Estou falando zenos paralelo com a pessoa jurídica também, né? Olha aí, bom ter o senhor aqui do lado. Muito bom, essa energia boa. Né? Todas as despesas fixas, energia, água, telefone, internet, né? Eu tenho despesas com funcionários, né? Eventualmente você tem... A gente coloca aqui uma despesa que nós mulheres, nesses momentos, principalmente tendo que administrar muito isso, faxina, né? E aí vem o que eu chamo de bloco variável, né? Que é o supermercado, né? Agora está variando tanto o volume, porque a gente está comprando muito supermercado, como os preços, né? Farmácia, eu chamo o meu consumo de consumo puro, que é o consumo que antes eu misturava supermercado, farmácia, restaurante. O consumo é minhas bolsas, minhas roupas, o meu consumo e da minha família, né? Restaurante é uma conta que também, eu já citei no começo, estourava muito. Nós, mulheres, salão de beleza, Deus, coisa boa, segunda-feira está aberto. Não vai dar para ir na segunda, mas na semana a gente vai. Eu comecei a observar que do meu consumo puro tinha um item que se destacava, aí eu botei ele numa linha separada, né? E aí outras despesas de escritório, enfim. Carro, prestação do carro, a gasolina, o seguro, o IPVA, todo mês de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, agora passa lá de 5 vezes, a gente tem uma despesa e a gente precisa contemplar isso. É igual quando vai chegar aqui, onde a gente vai falar de filho, tem uma linha chamada material escolar, né? Eu até conto a historinha que meu filho tem 11 anos, e depois ele começou a estudar com 12, depois de 9 anos, pela primeira vez eu paguei o material escolar dele à vista, que antes eu parcelava, né? E como eu defini um planejamento que eu queria pagar à vista e ter um desconto, um preço melhor, eu coloquei isso, né? E aí vem investimento, eu costumo muito colocar também viagem e curso como investimento, né? Despesa de filho, né? Colégio, reforço escolar, material, esporte, psicólogo, né? Outros eventuais, né? Até brinquei aqui que só aprendi com o Dr. Beto uma vez. E até agora, na pandemia, eu me dei de novo conta disso. A gente hoje tem uma série de coisas que a gente usa de tecnologia, né? E eu fui me dar conta de quanto é que eu pago para a Apple, né? Por ter música, por ter tanto Apple como Netflix, né? Uma série de coisas de tecnologia que eu desconsiderava no meu orçamento e que eu passei a considerar, né? Então, essa planilhinha é a minha base e eu sugiro vocês. Ah, Renata, mas eu tenho a minha é diferente. Use a sua, faça a sua, crie a sua. É como a Renata Santos mesmo falou, é o seu jeito de controlar a sua finança, não é o jeito da Renata Paula, né? Você que tem que tomar posse desses seus números, né? E aí uma coisinha que muita Xará, gente... tem uma pergunta aqui, Xará. Tem uma pergunta. O Sávio está perguntando assim, Renato, o que você acha de dar a dica de tirar de 20% a 30% do valor das comissões recebidas durante os meses correntes durante o ano para conseguir a tão sonhada reserva de emergência? Eu acho super legal isso. Muita gente tem até alguns modelos que falam em 50, 20, 30, né? Que é o quê? 50% você destinar para a tua despesa fixa, 20% você destinar para a variável, que é aquelas despesas, né? Aquilo que não é fixo, né? É a diversão, é o restaurante, né? E 30% para você guardar, né? Então, mas eu costumo muito dizer, volto até para um dos tópicos que a gente falou, tem que ser algo que seja factível. Não adianta eu falar em 30 e esqueci o nome dele, Sávio, né? O Sávio, né? Falar em 20. Sávio, 20 é um excelente percentual, entendeu? O Clone colocou aqui, Renato. Oi? O Clone falou assim, o Carrilho,
Acho que a palavra mágica para esse tema é economia. Guardar sempre, no mínimo, aí ele fala em 10% de todos os ganhos financeiros fixos ou eventuais. Eu acho que é isso mesmo. Tornar esse montante imexível, como ele diz. Exatamente. Eu uso duas palavrinhas que vocês vão ver que ela vai se repetir muito, inclusive eu termino com elas, criatividade e planejamento. É o planejamento desde fazer uma lista de compra do supermercado e não ir para o supermercado nem com pressa, nem com fome, né? Até você ter a criatividade de planejar, aí eu vou falar de supermercado também relacionado, você planejar suas refeições, você planejar sua semana. Olha, eu vou me permitir almoçar fora às sextas-feiras ou às quintas, né? Todos os ganhos que eu tiver, eu primeiro vou me pagar, né? Vou me pagar, né? Então, vou pegar 10%, vou pegar 20% e vou separar e vou trabalhar com o restante, né? Então, é uma mudança de comportamento. Isso você não vai conseguir no primeiro dia, mas aí começa, é o teu exercício de mudar isso. Mas eu acho que pegar um valor e primeiro se pagar é o primeiro passo. Olha que legal a dica do Borges, é o que ele faz. Para o material escolar, vou juntando as moedas durante todo o ano. Isso já é 70% dos meus gastos. Tem um perfil da Darla, eu vi esses dias a Darla dizendo, valorize as moedas, porque as moedas, né, têm o seu valor. E olha aí, que coincidiu aí com o que ele está dizendo, que junta para isso. Boa dica, eu gostei, viu? Vou copiar. Né? E aí é muito legal isso, porque quando a gente começa a falar sobre finanças, porque muita gente não gosta de falar de dinheiro, porque às vezes se sente constrangido, às vezes acha que não é assunto, mas a gente começa a ver as dicas dos colegas, né? Essa do parcelamento, agora das moedas, né? Assim, são coisas que às vezes você acha que é até besteira, mas depois você reflete e acha legal, né? E aí eu vou falar um pouquinho da história das anotações diárias, tá? Porque eu sei que esse é o calcanhar de Aquiles de muita gente, né? Era o meu. E assim, eu observei também que eu comecei a anotar muito fortemente de abril do ano passado, eu anotei muito de abril a janeiro. Quando foi em janeiro, eu parei. Eu dei um tempo nas minhas anotações. Por quê? Porque eu cheguei num nível de constância que eu já que me atendia. Voltei agora na pandemia. E vou voltar, principalmente porque nós vamos sair dessa pandemia e a gente tem que tomar um cuidado com o seguinte, a gente vai voltar, pelo menos eu acho, né, com uma vontade, por exemplo, vou falar de um quesito salão, né, a minha vontade é de entrar no salão e dizer assim, quero um banho de... Um dia de princesa. Né? Um dia de princesa, né, igual como a gente, dia de noiva, não sei o quê. Mas eu estou colocando na minha cabeça e dizendo, eu não posso fazer isso, senão a minha conta vai ser alta. Então, o que é que eu vou fazer na primeira semana? O que é mais urgente? Aí volta o planejamento e a criatividade, né? O que é para mim prioritário? Então, eu vou para o salão, até porque eu tenho uma hora de voltar, eu geralmente vou na hora do almoço, ali do lado do Best Design, então, eu vou fazer isso e isso. Na outra semana, eu faço aquilo. E aí, você também vai organizando o teu orçamento. Tá? E aí as anotações diárias, né? Eu até brinquei, porque isso foi no dia que a gente fez o treinamento da BESPAR. Segunda-feira, né? Eu comprei um presente que custou R$80 e comprei um sanduíche que custou 21, né? Eu gastei 101. Na terça-feira, eu pedi um jantar, né? Na quarta, eu paguei o colégio, que fui com desconto esse mês, e eu paguei um curso online que eu estou fazendo, né? Então, eu gastei 285. Estou dando aqui uns exemplos, né? Mas para quê, gente? Para que você classifique todas as suas despesas num range que você entenda que é importante para você. Então, para mim, eu tenho um range chamado educação. Eu tenho um range chamado alimentação. Eu tenho uma linha chamada restaurante, consumo e diversão. Aquelas mesmas linhas que você acabou de ver no planejamento, naquela planilhinha. E, Renato, o que é que você faz com elas? Né? Eu comparo com o que eu orcei. Então, por exemplo, na educação, eu vi que está tal e qual, até porque não muda muito, né? Prestação, mensalidade de colégio de filho.
Alimentação, eu tinha uma verba de R$100, estou gastando 207, preciso revisar, né? Restaurante, eu nem projeto isso, Renata. E também não vou anotar, não. Se você não quer anotar, tranquilo, as finanças, o controle é seu, mas destine uma verba, porque tem isso, né? Não faça um planejamento que você não contemple isso, né? Consumo também nem, né? E diversão, muito menos. Tu quer que eu projete quanto eu vou gastar para me divertir, né? Faz parte desse momento, né? E aí, né, que é o quarto e último ponto dessa planilha, né, que é o objetivo, né? Renata, eu queria formar uma reserva de segurança de 12 meses. Quanto é, aqui não é o ganho mínimo, quanto é a tua despesa mensal. A Maria Studart, ela tem uma despesa mensal de 2.500, na verdade é de 350, que a gente 350. vai fazer. Vou só fazer aqui uma revisão. Cadê? Análise da sazonalidade da Maria, 350. A Maria, que é de 12, ela tem que juntar 37.800. Renata, 12 é muito tempo, vamos estar 6, beleza. Então, como é que a Maria vai fazer para ter essa reserva de emergência? Aí a gente volta para o fluxo de caixa, né? Porque a gente vai colocar lá os rendimentos mínimos e vai começar o exercício, que a gente até fez isso em outra oportunidade, aqui a gente não vai fazer por conta do tempo, mas de olhar no que é que ela pode fazer, o que é que ela pode, com criatividade e planejamento, montar isso. E numa outra oportunidade, a gente também vai falar sobre reserva para aposentadoria e reserva para patrimônio, mas nesse momento a gente vai falar só da reserva de emergência, ok, Xará? Ok. Vou dar uma paradinha aqui para voltar para a apresentação, para a gente ir para a fase final, tá certo? Vamos chamar aqui Ok? Todo mundo vendo a nossa apresentação na tela? Alô? Xará? Xará? Wanda, Atena, alguém está aí? Sim, estamos aqui. Estamos aqui, eu vou continuar, acho que a Renata caiu para a gente, ela deve estar entrando novamente, eu vou continuar, tá joia? No seu tá ok, pode continuar. Beleza. Gente, vamos aguardar ela retorno e a gente vai continuando aqui nosso bate-papo. E, Renata, e com todas essas mudanças que estamos sofrendo, quais são suas sugestões para quem já tem um planejamento ou quer montar? Quais Tá são ok, suas... Renata, pode continuar. Tá, joia. Primeiro, né? Muita calma nessa hora, certo? A gente é igual ao supermercado, fazer supermercado com pressa é horrível, né? Então, fazer compras com pressa, né? A gente quer, então, muita calma nessa hora para a tomada de qualquer decisão. Você teve redução de receitas? Acredito que muitos corretores tiveram redução de receita, né? Você teve variação nos seus gastos, né? A gente está observando aí, como está todo mundo em casa, uma grande quantidade de pessoas diminuiu muito o consumo de outros itens, né? Mas está gastando muito com o supermercado, né? Não gastando com deslocamento, né? Com gasolina e tudo mais. Então, a maioria dos gastos está diminuindo, mas a pergunta, essa redução está sendo compensada pelo aumento dos gastos com o supermercado, né? Como é que está o teu comportamento? E aí, como é do mesmo jeito que a gente estava falando do exercício da análise da sazonalidade do ganho do corretor, né? Cada um tem uma história, né? A gente na BESPAR fez um treinamento onde muita gente comentando que estava nesses altos e baixos, estava tendo menos gasto. E uma amiga também me procurou no privado e disse, eu estou gastando mais. Aí eu disse, mas como? Deixa eu entender.
Por quê? Porque ela teve que comprar vários itens que não tinham na casa dela para poder viver essa pandemia em casa. Então, é como se ela estivesse comprando itens mais duráveis, que inclusive vão ajudar ela na sequência para ela não, provavelmente, diminuir a quantidade de vezes que ela vai chamar a faxineira na casa dela, né? Então, mais uma vez, a gente tem que entender com o que é que a gente está gastando, né? Como está o seu fluxo de caixa? E aí eu vou falar o que eu vivo. Meu fluxo de caixa é minha bússola. Ele é meu planejamento, né? Então, é extremamente importante que você conheça ele para saber para onde você vai, né? A Renata Santos está entrando aí de volta, né, na nossa reunião. E aí, é uma coisinha que vocês vão... Eu já falei isso algumas vezes, mas eu resolvi escrever... Voltei, Xará, estou aqui. Oi, Xará. Voltei. Voltou? Quer falar? Quer colocar alguma coisa? Não, naquela hora eu ia chamar o BS para ele... Você tinha tirado a apresentação para ele aparecer. Cadê ele? Tá aí? Quando tu tirar de novo a apresentação, aí a gente coloca... Tá bom, tá joia, tá bom. Vídeo. Deixa eu só ler 2 comentários aqui, Foi não. enquanto eu estava fora. O Rodrigues Leal falou assim, qual seria o período da sazonalidade dentro do mercado imobiliário? Dado o comentário do Gustavo em relação a entender, levando em consideração que você pode vender durante um período ou não. Rodrigues Leal, eu acho que depende muito de cada mercado. Tem o econômico, Minha Casa Minha Vida, que você tem uma constância maior, e você tem o médio e alto padrão, que depende mais diretamente da economia, do tipo de produto, da oferta. Então, assim, vai depender muito do mercado que você atua, né? E não necessariamente do mercado imobiliário como um todo. O Rodrigo Augusto está agradecendo pelas dicas. E a Flávia está perguntando se as reservas de emergência precisam ser feitas, mas para que não fique parada sem rentabilidade, você pode nos dar uma dica de onde investir e possa mexer quando necessitar? A gente tem uma lâmina falando sobre investimento, né? E não quero, vou de novo, né? Falar spoiler, mas a gente está pensando em criar uma série, né, Xará? E quem sabe a gente vai falar de 2 assuntos que eu vou passar muito en passant aqui, até pelo horário, que um é negociação de dívidas e outro é investimento, tá? Exato. Então, só respondendo, acho que você deu a resposta completa, né? Então, sazonalidade é difícil. Por isso que a gente analisou o ano da Maria Studart, porque dá para contemplar aí um mês. Mas, realmente, numa sazonalidade, ninguém imaginava uma pandemia dessa, né? Então, a sazonalidade fica deverasmente comprometida por ela, né? E aí, eu coloquei justamente isso. Você e sua família irão precisar de criatividade e planejamento. Renato, você está repetindo tanto isso, mas por que você está, né? Para encontrar as suas soluções, né? E aí é aquele assunto, a gente não fala de finanças com a família, a gente só fala com dinheiro, né? Então, é para encontrar as suas soluções, né? De como é que você vai fazer, porque o meu modelo pode ser que não dê certo para a sua família, para o seu estilo de vida, ou que seja muito desgastante. Então, cada um tem que ter o seu momento, a sua solução, né? E aí, eu repito muito essa coisa de planejamento, e eu volto a citar os meus casos, porque eu sou minha maior cobaia, né? Nessa pandemia, eu tenho uma funcionária em casa, minha Santa Rosa, que cuida tão bem da minha casa, do meu filho e do meu marido também. E a Rosa, no começo dessa pandemia, ela adoeceu, ficou 16 dias ausente, e eu, com os meus dotes culinários e com o trabalho home office, eu não conseguia cozinhar, né? E eu gastei uma pequena fortuna nesses 16 dias sem a Rosa, né? A Rosa ficou boa, felizmente, voltou. E com esse alongamento do prazo, né,
E eu percebendo que o segundo semestre vai requerer de nós uma energia muito grande, e eu provavelmente não vou conseguir sair de férias, né? Eu cheguei para a Rosa e disse, Rosa, eu preciso lhe dar férias. O doutor Beto deve estar rindo, igual que tu está rindo, Renata Santos, agora, viu? Rosa, eu vou precisar lhe dar férias, porque se eu não vou conseguir tirar férias, eu também não vou lhe dar férias. E aí meu marido olhou para mim e disse, como é que você vai fazer? Eu disse, vamos planejar. E aí a gente passou uma semana planejando, onde eu digo que ela fez 2 kits de sobrevivência, né? Ela fez várias comidas congeladas, que eu tinha condições de descongelar e de dar uma refeição gostosa e saborosa para a minha família, não se preocupando só com o financeiro, também tem o meu bem-estar. Eu não vou trabalhando do jeito que eu estou, na pressão que a gente está, de tudo, dessa incerteza. Se eu não puder também me alimentar bem, né? Então, e aí ela conseguiu sair de férias, legal, e o outro kit de sobrevivência era de limpeza, porque eu não sabia nem onde estavam alguns itens de limpeza daqui de casa, né? Então, ela deixou os kits de sobrevivência, tirou 12 dias de férias, que coincidiu com o primeiro lockdown, e aí a gente viveu. Então, foi a maior demonstração minha de que eu preciso realmente de planejamento e criatividade para encontrar as minhas soluções, né? Essa solução pode não ser a da sua família, tá certo? E aí, de uma maneira até, foi um dos pedidos da Renata, do Wander e da Mirella, eu não gosto muito de dar essas dicas, porque às vezes eu acho que elas são meio, talvez óbvias, né? Mas eu acho que também é como o colega aí que falou das moedas. Eu gostei muito da ideia dele, então você copia, né? Então, planeja as refeições, eu acabei de falar disso, né? Faça uma lista de compras antes de ir para o supermercado, isso parece óbvio, mas não é. Renegocie planos de telefone, internet, TV por assinatura. Teve uma colega também que compartilhou conosco que mora ela e o marido em casa, eles têm TV por assinatura para 4 acessos, né? 4 acessos, eles só são 2, né? Então, reveja o que você tem. Ela estava me falando da quantidade de assinatura de jogos que ele tem, né? Então, renegocie os planos, né? A concorrência está aí forte e você também pode encontrar aquilo que é melhor, mais adequado para você. Pesquise preços. Eu coloquei medicamentos, né? Mas, na verdade, eu acho que voltou a necessidade muito grande da gente pesquisar preços, né? Seja ele do supermercado, seja ele do medicamento, seja ele de todos os itens. E isso tem gente que tem isso como prática, mas tem outros que perderam essa prática, né? Troque de marcas. Estava falando disso no outro treinamento que eu dei. Quem é mulher sabe, eu tenho uma marca de shampoo e condicionador que eu uso, que tem vários anos, mas é um valor expressivo que agora eu estou enxergando que é uma necessidade de trocar, né? Por algo mais adequado para esse novo momento, né? E uma outra coisa que eu acho que, né, é válido, venda itens fora de uso, né? Porque não tem valor para você hoje, porque você não está usando, mas para outra pessoa pode ter valor, ou até mesmo doe, porque eu acredito muito, sou católica, praticante, mas acredito muito em energia e naquelas coisas que estão paradas, faço bem para outra pessoa, né? Gratidão aí, né? Está repetindo aqui. E aí, uma brincadeirinha aí para a turma feminina, os homens também, né? Mas nessa trilha do aí que eu caminhei nessa vida, a busca de educação financeira, eu conheci a Ana Leone, que ela tem um perfil no Instagram chamado Dinheiro com Atitude. Ela é uma das diretoras da Ambima e ela fala de dinheiro de uma maneira muito tranquila. E ela lançou agora, dia 11 de maio, o Desafio do Closet. E o que é o Desafio do Closet, Renata? É uma brincadeira disfarçada em desafio, né? Onde ela chama as amigas para não comprar nenhum item de closet por 6 meses. Não vai repetir o look durante esses 6 meses, vai desafiar as amigas nesse desafio e vai se divertir, né? Ou seja, para mostrar que a gente, na verdade, ela quer
estimular a criatividade das pessoas, né? E se divertindo, porque não precisa ser ruim, não precisa ser difícil, né? E aí, baseado nisso, a gente brincou aí na BSPA, a gente está lançando o desafio do Closet da BSPA, nós temos 21 participantes, um homem, né? E 20 mulheres, e aí a gente adaptou as regras, né? A primeira regra não vai ser por 6 meses, vai ser por 3, mas eu costumo muito dizer que essa é uma rede de incentivo e de apoio. Roupa, closet, é o meu calcanhar de Aquiles, né? Então, eu estou montando, até brinquei, eu montei esse grupo para ser a minha rede de apoio, porque a minha vontade de segunda-feira de procurar uma roupa nova é grande, mas eu vou me divertir, vou montar N looks com o que eu tenho. Então, se desafie, chame suas amigas, né? E aí também acho que os 2 últimos slides, que vai ser também muito en passant, que quem sabe, se vocês gostarem da palestrante, né, se inscreverem no canal e dar um joinha ou um jotinha, né, a gente pode repetir a dose, né, Xará? Tem a continuação, tem o número 2. Tem a continuação, mas só se vocês gostarem. Dá o like, né, Renata? Dá o like. E aí, falando muito rapidamente sobre dívidas, porque a gente sabe que é um assunto relevante e que precisa ser debatido também, porque do mesmo jeito que você está elaborando seu planejamento financeiro pessoal, você precisa ter um plano para sair das dívidas. Se você for de peito aberto, sem ter uma estratégia, você não vai conseguir concretizar, né? Então, o primeiro passo, de uma maneira bem objetiva, liste todas as dívidas, quem é o credor, qual é o valor e a taxa de juros, né? Priorize a de maior custo, ou seja, a de maior taxa de juros, né? Simule em seu fluxo de caixa as suas possibilidades. Eu vejo muito uma pessoa que quer fazer uma quitação, ela parcela, mas ela não olha o fluxo de caixa dela para saber se ela vai poder pagar aquela prestação, e ela cumpre a primeira, tira o nome dela do Serasa, eventualmente, e depois recai e vira uma bola de neve mais difícil, ainda é pior, porque ela tentou negociar a primeira vez, não cumpriu, a pessoa tem uma dificuldade de acreditar nela na segunda vez. Então, simule no seu fluxo de caixa, não adianta você querer dizer que vai concretizar uma coisa se você não pode, né? Elabore propostas e negocie com seus credores. É isso que a gente quer falar numa possível novo momento, né? Existem técnicas de negociação, né? Não é para ir de peito aberto, né? Siga apenas o que for factível. Não adianta se enganar, porque você não está enganando o credor, você está se enganando, né? Falando de investimento, da amiga que perguntou, né? Muita gente gosta de umas dicas, né? E aí eu vou falar de 3 coisinhas que eu acho importantíssimas. Primeiro, qual é o seu perfil, né? Tem gente que não aceita perder R$1. Então, eu aplico R$1.000, se eu vejo que está R$995, eu tenho um surto. Eu não aceito, né? Então, qual é o seu perfil? Hoje você entra no banco, você viu, ele faz várias perguntinhas para você para definir se o perfil é conservador, moderado, eu esqueci o último, né? Que é para entender como é que você lida com dinheiro e com eventuais perdas. Qual é o seu objetivo, né? E aí, tentando responder a pergunta da amiga. Se o seu objetivo... Renata, eu quero fazer uma reserva de emergência nesse momento. Então, você tem que procurar investimentos que lhe deem uma rentabilidade, mas que na hora que você decidir pegar nele, você pegue nele um dia útil, 2 dias úteis ou até 5 dias úteis, né? É aquele dinheiro da emergência, né? E aí tem muita gente falando de tesouro, né? Tesouro, na verdade, é uma modalidade onde você empresta recurso para o governo federal, né? Então, você tem a chancela do governo. Então, tem 3 tipos de tesouro, eu não vou abordar aqui, mas hoje você tem a possibilidade de começar a investir no tesouro com R$30, né? Você, inclusive, compra diretamente, não precisa, você só precisa ter uma corretora, tá? Mas tesouro direto é uma boa opção hoje
para quem quer investir para formar a reserva de emergência. Uma outra pergunta que me fizeram, também lembrei, Renata, poupança, né? Hoje, gente, a nossa Selic está em 3% ao ano, com uma tendência, está se falando aí dela ir a 2,25% na próxima reunião do Copom. Então, o rendimento é muito baixo. Então, você tem que ter cuidado. Primeiro, com o investimento que você escolher sobre a taxa de administração, tem banco aí cobrando taxa de administração de 3%. Se a Selic é 3 e o banco me cobra 3 para administrar, qual é o meu banco? Qual é o meu ganho? Né? Então, você tem que cuidar de taxa de administração e também da poupança. Qual é o pronto da poupança? A poupança ela leva 30 dias para te remunerar. Se por acaso você precisar tirar esse dinheiro no 29º dia, você não vai ganhar nada, porque a poupança só te remunera no 30º dia. Diferente do tesouro, que é por dia, tá? E aí, uma coisinha foi isso que eu vivi, é o que eu chamo de trilha do conhecimento. Quando você começa a estudar sobre educação financeira, sobre investimento, hoje a gente tem aí o Google, uma enciclopédia, né, disponível a gente a um clique, né? E aí, nessa minha trilha, eu conheci o Dinheiro com Atitude, da Ana Leone, que eu já falei. Agora, nessa pandemia, eu conheci a Natália, eu já sabia quem era, mas eu nunca tinha acessado o canal Me Poupe, da Natália Arcuri. Ela tem quase 5 milhões de assinantes no canal dela. Ela é toda despachada, fala com uma colher de pau na mão, e os videozinhos dela são de 3 minutos, e ela fala de tesouro, ela fala de gasto, ela é bem, uma linguagem às vezes até meio escrachada, mas muito legal de falar, né? Então consultem Natália Arcuri no canal Me Poupe. Gustavo Servaz, que eu já falei, é um cara mais sério, né, assim, mais comedido, mas também com uma leitura, uma mensagem muito legal. E um exemplo aqui local nosso, né? Primeiro, a gente tem um canal do IBEF, né, que agora nessa pandemia está fazendo umas lives super legais, né? E a gente tem um canal da Darla Lopes, que é uma cearensezinha porreta também, que fala muito bem, inclusive tem um perfil, foi ela que fez aquela cartilha chamada Oficina Meu Tesouro, voltado para a criança, também muito legal, tá? E eu acho que agora fala a Renata Santos, a xará sobre o app da BS Par. Renata, muito obrigada. Muito bacana todo o teu compartilhamento de informações. Eu acho que, como a gente viu conversando sobre isso, que foi muito válido já com os nossos colaboradores, se você fez com outros grupos, se não, o primeiro grupo externo que tem que ser são os nossos parceiros da BSPA. E eu estou vendo aqui que não tem só corretores, tem vários amigos que são não só do mercado, mas que tem renda variável, que eu sei, que está acompanhando a gente. Então, foi muito importante, foi muito enriquecedor. Né? Já é a segunda, terceira vez que eu ouço a sua palestra, mas sempre capta uma coisinha nova. Obrigada, de verdade. Se eles deixarem muitos likes, né, Xará, a gente vai fazer a segunda, a terceira versão, principalmente colocando sobre dívidas, sobre renegociação de endividamento e sobre investimento. Esses são os temas que a gente quer tocar nas próximas lives. E aí, sobre o app, o que a gente fez? A gente estava com o desenvolvimento desse aplicativo desde o ano passado. Mas, como tudo, ele estava lá no esteira, mas não era tão prioridade. E na pandemia, a gente acelerou realmente o desenvolvimento dele e conseguimos colocar no ar. Qual o intuito desse aplicativo? É mais uma ferramenta, é mais uma aproximação da BSPA com vocês. Hoje em dia, vocês sabem que a nossa área comercial ela é bem densa. A gente tem o Vander, tem as 4 coordenadoras, que é a Atena, a Renata Menezes, a Priscila e a Samara, fora toda a rede de apoio, que eu chamo, que são todas as outras pessoas da BSPA que hoje em dia viraram comerciais. Então, vocês têm realmente uma gama de pessoas ao lado de vocês, munido de informação, colocando todo a tempo e a hora. É uma coisa que eu realmente sei que a nossa equipe faz bacana, é essa resposta realmente a tempo e a hora, tá ali perto, tá junto, vai lá no Best Design, faz videoconferência, vai no Vanguard. Nesse período de pandemia, a gente não parou, sempre perto de vocês. Lançamos uma campanha em maio, realmente corretor mais BSPA, mais perto de você. E o aplicativo também veio para isso.
Dentro do app, vocês vão ver que a gente tem, principalmente, todas as informações dos nossos empreendimentos. Então, hoje em dia, a gente tem empreendimentos comerciais e residenciais. Dentro deles, vocês vão ver o tour virtual, a ficha técnica, a planta, e vão fazer download. Pode fazer download de planta, do book, do tour, tudo, todas as informações e tabela e disponibilidade. Nesse primeiro momento, essa primeira versão é em cima das informações dos empreendimentos e de novidades, de campanha. Agora, essa palestra da Renata, onde é que está a planilha? A famosa planilha da Renata Paula? Está dentro do nosso aplicativo. Então, vai dentro da loja, da App Store ou da Google Play, coloca BSPA, app corretor de imóveis, que vai aparecer lá, baixa, essa é a carinha deles, nos deem feedback, a gente sempre quer colocar o melhor, né, para vocês, para todos nós. E a gente resolveu colocar já essa primeira versão para que a gente atualize e o aperfeiçoe junto com o feedback de vocês. Então, a gente já sabe, já estamos aí trabalhando na segunda versão, já na atualização dele com marketing. Usem, usufruem. Dentro dele vai ter a planilha da Renata. A Mirella já disponibilizou também, a Mirella do Marketing, dicas. A Renata fez uma série de dicas sobre essa palestra de hoje e a gente vai disponibilizar na app. Tá? E dentro de outras coisas, vocês vão navegar e tá bem mais próximo da gente, como sempre. Vou passar aqui um tutorial. Posso clicar aqui? Pode. Aí tem todos os empreendimentos, tem ficha, faz o download, vê os filmes. Aí as tabelas e disponibilidades e os comunicados com vocês. Se tem campanha, se tem algum produto específico que está sendo foco do mês. Então, tudo vai estar a comunicação nossa. Também é mais um canal de comunicação da gente com vocês. Espero que gostem, usem, foi feito exclusivamente para vocês. Usufruam, que é uma ferramenta que a gente está apostando muito, e nos dê feedback, né? Melhoria contínua, né, Xará? E é mais que a Renata coloca também como na organização financeira, né? Assim, no seu planejamento. Se eu vou vender, eu estou lá na frente do cliente, manda um WhatsApp para o Wander, liga para a Samara. Não, está aqui o aplicativo, já baixou, as informações ficam offline, então você fica realmente apto ali já para atender com todas as informações dos clientes de vocês. E aí, gostaram? Deixa eu ver. Samara, show de bola. Olha aí, não vamos precisar perturbar as pessoas a todos os instantes. Perturbe quem a gente gosta. A primeira mensagem, dica do financeiro, já está no app. Olha aí, alguém já acessou. Show. A senha mesma do site? Chiquinho, não, você cadastra, tá? Você cadastra lá uma senha para ti. Valeu, arrojado, excelente. Eduardo, Marcelo. É isso. Agora a gente vai abrir um pouco o espaço para comentários. Se alguém quiser fazer uma pergunta direto para a Renata ou sobre o aplicativo, ou dar alguma sugestão, esse espaço aqui é, mais uma vez, totalmente de vocês. Vamos chamar o doutor Beto? O doutor Beto está por aí? Eu estou fechado. Abriu? Abriu, estou aqui. Abriu. Renato, tira a tua apresentação para ele aparecer. No final tem só para falar a Jorge Alberto. No final, tá? O seu não está aparecendo ainda, a sua câmera. Pois é, deixa eu ver aqui. Eu tô bloqueado na câmera. Vandinho, libera o chefe. Ele está com medo aí. Tá? Pronto, agora vai. Agora, não, liberou agora, nesse instante. Eu não estava sabido. Não liberou, não. Não? É liberado aqui. Ele liberou. Ele pegou. Aqui para iniciar o vídeo. De novo, Wander. Tá aqui. É isso. Entre e sai. Não entrou. Marcação do Wander. Não, doutor Beto.
Agora não é. Conheço, rapaz. Eu conheço o homem, rapaz. O homem é desse jeito. Vou botar você como anfitrião agora aí, para você poder ter o poder é seu. Quer dizer, rapaz. Tô bloqueado mesmo. Não desativo aqui. Mas você agora é o anfitrião aí. Pode ativar. Eu não consigo. Ver se aqui inicia aqui alguma coisa. Vandinha, aparece cadê os outros meninos? Eu estou lhe vendo, Wander, mas não estou lhe... Eu só fui ver se... Eu estou só com o som, mas bom, de qualquer maneira, já no meio, né? Eu acho que é um trabalho assim de integração fantástica, Renatinha Santos. Acho que chama todo mundo para uma conversa séria. Nós vivemos sempre essa conversa séria, mas assistir a Renata Paula dá assim, uma graça especial, porque a didática dela é diferente, né? Ela é campeã, tem um conhecimento muito grande, é muito leve na forma de explanar, chama todo mundo para atenção, né, para os cuidados que a gente tem que ter no cotidiano financeiro. Eu fiquei particularmente já com essa Renata assim de muito tempo, com essa sua facilidade, sua didática, mas hoje ela me chamou mais atenção. Viu? Obrigada, Roberto. Parabéns. Daí depois você mostrou, apresentou aquelas 3 meninas que tem uns blogzinhos, né? 3 minutos e tal. Você podia ter o seu também. Olha aí. Poder fazer essas tentativas, né? Verdade. Você bota sempre aqui na testa assim, sou BS Pai, pode dar aula à vontade. Não tem problema. Estando junto, tá? Obrigada. Tá certo. Parabéns, Renata Santos, pela promoção. Pra gente. Foi muito bom. Chegar aí amanhã, vamos tomar um vinho para comemorar aí no AU. Bora. Pois, parabéns, Wander, parabéns, Renatinha Santos, parabéns, Renata Paula, foi fantástico, impressionante. Coisa boa. Deixa eu ver se o senhor não consegue não, Wander, colocá-lo. Coloquei como anfitrião aqui. E vocês duas como anfitriãs. Mas eu estou bloqueado. Estou bloqueado. Ô, Wander. Sou eu, não. Ou zoom aí de alguma coisa, viu, doutor Beto? Pois é. Tá bom, de qualquer maneira, foi muito bacana. Muito bom. Tá bom. Renatinha, parabéns. Vocês, Wander, parabéns. Obrigado pela oportunidade, foi ótimo. Muito bom. Um abração para vocês. Segunda etapa. Obrigada. Tchau. Eu vou só, minha sugestão, deixa eu só, tem acho que 2 slides de finalização, e aí a gente fica com comentários, faz perguntas, e aí fica, tá? Só para a gente terminar, a gente vai lá para o finalzinho. Eu encontrei essa frase, acho que muitos aqui, se não todos, já ouviram falar de Warren Buffett. Warren Buffett é um dos maiores investidores do mundo, é um senhor hoje com 89 anos, que sempre aparece na lista da Forbes como um dos homens mais ricos do mundo. Em 2008 ele foi o primeiro, e ele tem muito material sobre ele, e eu gosto sempre de terminar essas apresentações com uma palavra, e eu encontrei essa dele que me chamou muita atenção, né? Se você não pode controlar suas emoções, você não pode controlar seu dinheiro, né? E aí, isso é muito forte, porque quantas vezes a gente não diz, mas eu mereço, mas eu tenho que fazer. Estou aqui numa aula da meu filho quer isso, né? Enfim. E aí eu queria deixar vocês com essa mensagem, que você precisará de muito planejamento e criatividade para controlar seu orçamento. Muito bem. E me despeço de vocês, deixando aí meus contatos, né, no Instagram. Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. A dica do chefe, vou já criar o canal, né? Meu Instagram e meu perfil no LinkedIn, e o e-mail aí da BESPA à disposição para a gente trocar ideia, conversar. Finanças pessoais é um tema gostoso. Planejamento é um negócio muito legal. Ok, Xará? Então vamos... Ok. Todo mundo agradecendo, o Mendes dizendo que o Vandinho bloqueou.
Neto, boa noite. Borges, obrigada. Está congelada. Jodae. Pronto. Josinha, um beijo, Está na praia? Você Jo. está na lagoa? Bianca. Quem pode dizer, trocar uma ideia com você, certo? Oi, gente, um beijo, viu? Chiquinho, um beijo. Ótimo, aplicativo top, vai ajudar muito, bacana, viu? Usufruam, usem, nos deem feedback, para a gente melhorar sempre. Né, Wander? Samara tá aqui também, Priscila, Renata, Atena. Agora é hora de todo mundo aparecer. Para vocês. Oi. Mariana Ruth. Adriana, obrigada. Cláudia Soria, um beijo. Da Fortal Imóveis, Reale, Lopes, Metrix, Viva, Trio, Calil, todo mundo aqui, né? Luciana Marinho, Antônio Carlos, Sávio, Maria Azevedo. Obrigada, viu, gente? Valeu, Wagner. Eduardo, foi culpa do Wanda, Eduardo, é mesmo. Como é que pode, Vandinho? Como é que... Transferi um anfitrião para o patrão e não deu certo o negócio. Um beijo, gente. Boa semana. Deus abençoe. Pessoal. Obrigada, Mirella. Beijo, pessoal. Obrigada pela presença, pessoal. Obrigada, e a gente continua à disposição de vocês, viu? É isso mesmo. Se precisarem. É isso mesmo. Ó, aqui, José Marcos, o Taumaturgo, dizendo parabéns a todos pela live. Servirá para a minha vida inteira e somará com os diversos aprendizados que já tive como profissional e ser humano. Show! Excelente. Hein? Só tem corretor de peso aí, viu, Renata Paula? Vânia, um beijo, Vânia. Marcelo Santos. Espero que tenha gostado. Tchau, Guará. Tchau, gente. Tchau, Renata. Obrigada mais uma vez. Obrigada.